Hoje eu quero conversar com você que sofre de abortamentos recorrentes, ou seja, que já teve vários abortos e que não está conseguindo enxergar uma luz no fim do túnel para que você consiga ter seu filho. Para explicar o que eu quero passar para você, eu vou contar uma história. E uma história muito legal e inspiradora para que você consiga entender na prática alguns conceitos teóricos que eu vou colocar lá na frente. Essa paciente, aos 37 anos, decidiu engravidar. E quando ela decidiu engravidar, ela procurou o ginecologista que viu uma baixíssima reserva ovariana, um antimileriano de 0,15. Preocupada com essa informação, de imediato, mesmo antes de tentar naturalmente, foi indicada a fertilização in vitro. Ela fez o primeiro ciclo, teve um embrião, que fez a biópsia e veio uma alteração genética complexa. Com essa informação da alteração genética, o medo foi ainda maior, porque falou, meu Deus, como é que eu vou engravidar naturalmente se eu formo embriões com tantas alterações genéticas assim? E assim seguiu-se diversos outros tratamentos de FIV, muitas vezes sem nenhum embrião. E até que chegou a um beta positivo, mas uma gravidez química. Gravidez química é quando o beta aparece, mas logo abaixa. O médico na época indicou para ela então tratamentos com óvulos doados. Quando indicou o tratamento com óvulos doados, ela falou que queria ainda fazer mais um ciclo de tratamento, e ela fez, e conseguiu um embrião geneticamente normal. E aí, renovada pela esperança do diagnóstico de embrião geneticamente normal, fez todo o preparo endometrial, e para isso ela fez de tudo, e fez Zoladex, fez Intralipid, fez Clexane, fez AS, fez de tudo, transferiu seu embrião geneticamente normal e o resultado foi negativo. Depois do resultado negativo, aquele banho de água fria, poucos meses depois, eles tiveram relação sexual naturalmente e engravidou. Mais uma gravidez química, abortou novamente. E foi aí que ela entrou em contato comigo para minha avaliação e opinião. E depois de muita conversa, eu expliquei para ela, falei, olha, de tudo que você já fez até agora, o mais eficiente, se for pensar em eficiência, foi a gravidez em casa, algo que você não tinha tentado antes. Na minha opinião, você não tem a menor indicação de FIV, o que foi duro falar isso para ela, porque ela tinha já gastado muito dinheiro com FIV, e você deveria tentar naturalmente. Na minha visão, o seu problema é conseguir um embrião que seja capaz de evoluir para te proporcionar um filho. Não havia nenhuma causa específica de abortamento, nem causa endometrial, nem causa imunológica, nem causas de trombofilias, né? Os achados eram absolutamente inespecíficos. Falou, o seu problema é chegar num embrião saudável. Na época, já comigo, aos 39 anos, eu falei, olha, nós não temos que pensar em ovo doação por enquanto. É cedo para pensar em ovo doação. E por mais que você tenha baixíssima reserva ovariana, que tem, você ainda ovula regularmente. E assim ela fez. Em poucos meses, engravidou de novo. E abortou. Mais uma gravidez química. Em poucos meses, mais uma gravidez. E abortou de novo. Em poucos meses, mais uma gravidez. Mais um aborto, mais uma gravidez química. E foi muito difícil o bate-papo com o casal, porque a sensação de que ela estava faltando alguma coisa, faltando algum remédio, e eu ainda focando, precisamos encontrar um embrião saudável, não há nada com você, esse aborto não é culpa sua, você está lutando para chegar no seu embrião saudável. E quando nós estávamos nos preparando para exames complementares, ela viu um folículo bonito, me mandou uma mensagem e falou, olha, você está no seu período fértil. E deixo para você, para mim, eu estou totalmente aberto para que você tente novamente. E assim fez. Engravidou. E fez um ultrassom semana passada, com 8 semanas e 5 dias, com um embriãozinho, com os belíssimos batimentos cardíacos que nós tanto aguardávamos ouvir. Então, foram 5 ou 6 perdas gestacionais até que ela chegasse nessa gravidez. E sabe o que ela está usando de remédio? Nada. Não havia um problema com ela, não há um problema com ela. Não é a suplementação de progesterona, Clexane, AS, Intralipid que resolveria o problema. O problema era chegar no embrião perfeito capaz de fazê-la engravidar.
E tudo que eu fiz por ela, nada mais foi do que aquilo que a gente chama de loving care, isso é um termo acadêmico, que é cuidar do seu amparo psicológico, manter a esperança para que ela continuasse prosseguindo, uma vez que ela engravida rapidamente. E essa é a receita para a grande maioria dos casos de abortamento de repetição, especialmente nos casos em que a mulher consegue engravidar, num curto intervalo de tempo. Quando a mulher consegue engravidar rapidamente e nós já afastamos diversas outras causas maternas de aborto, isso é muito importante, eu preciso afastar as causas maternas de aborto, o que nós precisamos fazer é chegar no embrião capaz de proporcionar o seu filho. Quando a mulher tem ótima reserva ovariana, que não era o caso dessa paciente, é sim possível conversar de formar vários embriõezinhos no laboratório e encurtar num único ciclo vários meses de tentativas para tentar achar um embrião saudável. Mas assim como o exemplo dessa paciente, quando ela teve um embrião geneticamente normal, ela sequer engravidou. Isso mostra a limitação da técnica para poder garantir um bebê em casa. Nesse caso, o mais eficiente era continuar tentando. É conhecido academicamente, não é opinião pessoal, é acadêmico, que mulheres que perdem gestações por aneuploidia ainda têm uma chance muito boa, dependendo da idade, óbvio, mas ela aos 39 anos, a chance de ter um bebê ainda superava os 50%, caso ela conseguisse engravidar. O problema é que o risco de aborto também era próximo de 50%, e assim foram acontecendo várias vezes. Jogar uma moeda para cima várias vezes pode fazer com que ela caia cara, até sair coroa, que era o que nós queríamos que acontecesse. Então, é muito importante nesse momento criar um plano terapêutico e você entender que os abortos não ocorrem porque você está deixando de tomar um remédio. Os abortos não ocorrem, na grande maioria das vezes, porque faltou orientação de um exame específico. Uma vez que você afastou as trombofilias, causas uterinas, causas endometriais, causas imunológicas, uma vez que você já fez isso, nós temos que acreditar que você precisa buscar o bebê saudável, porque os abortamentos ocorrem pela seleção natural para que não nasça um bebê com síndrome. E isso ocorre naturalmente. Então o aborto não aconteceu porque você fez alguma coisa e tampouco poderia fazer algo para preveni-lo. Vou repetir, você não fez nada que levou àquele aborto e tampouco poderia fazer alguma coisa para prevenir. A perda ocorreu por alteração genética do embrião, que já tinha sido visto em estudos genéticos anteriores. E quando nós estamos falando em alteração genética embrionária, às vezes a aleatoriedade da sorte daquele óvulo com aquele espermatozoide ainda é possível chegar num bebê saudável. Quando nós estamos cientes que a perda ocorreu por causa genética, são os casos em que a gente fica mais tranquilo, porque não há um problema com a mãe, mas um problema com o embrião, e vamos nós buscar um novo embriãozinho. Então, que esse caso sirva de exemplo de uma paciente que nunca perdeu a sua esperança. Não vou nem falar que ela nunca perdeu a esperança, porque ela perdeu sim. Várias vezes ela me falou, então sejamos honestos também. Mas ela nunca perdeu o seu foco, ela nunca perdeu a sua luta e precisava de ajuda para renovar a esperança. E foi só isso que eu tentei e acho que consegui fazer. E é o que eu quero fazer com você também aqui nesse vídeo. Manter a sua esperança, porque eu de verdade acredito que se a sua circunstância for parecida com a dela, você ainda pode ter seu filho. E minha única mensagem é: não enrole, não deixe o tempo passar, não deixe a sua idade avançar. Se você tiver uma nova perda, levanta a cabeça e vamos de novo. Perdi, levanta a cabeça e vamos de novo. Porque é a sua ação, a sua atitude em buscar a próxima gestação no curto intervalo de tempo que vai te proporcionar a maior chance de ter um bebê.